E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Na nossa quarta aula do curso de Bioquímica, vamos falar um pouquinho sobre os sistemas tampão, que é um tópico fundamental para toda bioquímica, porque ele envolve muito a regulação do pH, seja no nosso organismo, seja em sistemas de soluções que a gente usa muito em laboratório. Então é extremamente importante a gente estudar esse tópico aí, beleza? Então, especificamente nessa aula, eu vou dar alguns conceitos gerais que vão nos permitir entender o que é um sistema tampão. Vou falar da notação pKa, vou mostrar a titulação de ácidos e bases fortes e fracas e explicar a diferença entre elas. E por fim, eu vou explicar para vocês o que é a faixa de tamponamento e como a gente calcula essa faixa. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar aqui falando o seguinte. Tampão tem tudo a ver com pH e pH tem tudo a ver com ácidos e bases. Então nós estamos falando especificamente de grupos de moléculas que liberam ou captam íons H+, ok? E aí, tanto os ácidos como as bases possuem duas classes importantes, que são os ácidos e as bases fortes e os ácidos e as bases fracas. O que é cada um deles? Vamos conceituar primeiro os ácidos e as bases fortes. Vamos colocar aqui o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, quando você adiciona ele em uma solução, ele vai dissociar formando íons H+, e íons cloreto. Mais um exemplo, o hidróxido de sódio. Quando você adiciona o hidróxido de sódio em uma solução, você vai dissociar ele e formar íon sódio e íon hidroxila OH-. O ácido clorídrico ele é um ácido porque ele libera íons H+. O hidróxido de sódio é uma base porque ele vai liberar o OH- que vai captar esse íon H+, ok? E por que essas duas moléculas são consideradas ácidos e base forte? Pelo seguinte, a conceituação de ácido e base forte se baseia de que a reação ela acontece somente em um sentido e que a dissociação é total. O que eu quero dizer com isso? Que se nós colocarmos um ácido ou uma base forte em uma solução, ela vai dissociar completamente. Por exemplo, se eu adicionar 1 mol de ácido clorídrico, eu vou dissociar este 1 mol em íons H+ e íons cloreto. E uma coisa importante é que não é possível associar este íon H+ com este íon cloreto para formar novamente o ácido clorídrico. Esse mesmo exemplo vale aqui para o hidróxido de sódio. Então, é a reação que acontece somente em um sentido e a dissociação é total. Agora, para os ácidos e para as bases fracas, nós temos um aspecto um pouco diferente. Vamos conceituar primeiro o que é um ácido, o que é uma base fraca. Então vamos colocar aqui o HA, que é a conceituação genérica de um ácido fraco. Ele dissocia formando íons H+, e esse A-, que nós chamamos de base conjugada. E tanto o íon H+, como a base conjugada podem associar-se novamente para formar o ácido. No caso das bases, nós temos o íon Hb+, dissociando, formando os íons H+, mais B. O B aqui é a base. E o Hb+, é o ácido conjugado. Ok? Os íons H+, mais a base também podem se associar para formar novamente os íons Hb+. Então, como é que a gente caracteriza um ácido ou uma base fraca? Nós temos também dois parâmetros importantes, que é a reação, que acontece em ambos os sentidos, e a dissociação é parcial. Então, veja, se eu dissociar um ácido, por exemplo, formando íons H+ e base conjugada, eu posso torná-los a associar novamente para formar novamente o ácido, ok? Mas, para que isso possa acontecer, a dissociação ela precisa ser parcial. Então, sempre irá existir em uma solução uma fração do ácido, ou da base, por exemplo, e outra fração dissociada. Então, uma fração associada e uma fração dissociada. Para tanto, como nós temos duas razões aí, de dissociado e não dissociado, nós podemos promover um cálculo que nós chamamos de equação do equilíbrio tanto de um ácido como uma base. Esse cálculo
ele é feito da seguinte forma. Então vamos pegar aqui no caso um ácido genérico. E aí nós temos uma constante de equilíbrio para esta reação. Ela é determinada a partir da proporção entre a multiplicação dos íons H+ com as bases conjugadas, dividido pelo ácido conjugado. Isso aqui também serve para as bases, tá ok? Você pode extrapolar uma base em um ácido, isso daí não tem problema. Tudo vai depender aí a sua faixa aí de dissociação num pH. Mas você pode fazer genericamente, tanto para bases como para ácidos, este cálculo aqui, ok? E aí nós temos uma notação que também pode ser utilizada, que nós chamamos de Ka. Tanto então o KeQ como o Ka são constantes de dissociação. Esse Ka é a constante de dissociação de um ácido, tá ok? E olha só que interessante. Um ácido ou uma base fraca possui um comportamento específico quando adicionado outro ácido ou base ao meio. Para a gente entender isso aí, vamos colocar aqui um aumento da concentração de íons H+ em um meio. E nesse meio nós temos um ácido ou uma base fraca. Então vamos colocar aqui, por exemplo, um ácido fraco. Se eu aumentar a concentração de íons H+ no meio, essa concentração vai aumentar. E se eu tiver uma razão entre ácido e base conjugada e aumentar isso aqui, os níveis aqui da constante de dissociação pode mudar. Só que como é uma constante, ela jamais vai mudar. O que vai mudar vai ser a relação de proporção entre esses três elementos. Então, se nós aumentarmos os níveis de íons H+, o que vai acontecer? Essa base conjugada ela vai captar esse íon H+, e vai aumentar aqui os níveis de concentração do ácido, fazendo com que a concentração deste íon H+ caia para manter os valores aqui da constante de dissociação. Ok? Então, sempre quando aumentar os níveis de H+, vai ocorrer uma alteração na proporção desses componentes para manter a constante de dissociação sempre num valor específico. Agora, se eu adicionar o íon hidroxila, OH-, ou qualquer outra base, o que vai acontecer? Então aqui vamos colocar aqui novamente a nossa equação. Se eu aumentar isso aqui, teoricamente uma reação, nós teremos um problema, porque pode alterar aqui a constante de dissociação. Mas como eu falei, é uma constante e as constantes não alteram. O que vai acontecer? O ácido ele vai dissociar, então ele vai diminuir a sua concentração para dissociar, para aumentar os níveis de íons H+, para que eles sejam capazes de captar aqui esta base, fazendo com que a concentração deste componente diminua, para manter aqui a constante de equilíbrio sempre no mesmo valor. Então você nota que há sempre uma modulação destes componentes. E aí nós temos um terceiro exemplo de que nós aumentamos o nível, por exemplo, de um ácido. Então, colocando aqui novamente a concentração, aqui, né, o cálculo da constante de dissociação, se aumentar o nível deste ácido, ele vai dissociar para formar íons H+ e base conjugada, e aí esses dois componentes irão aumentar proporcionalmente a quantidade de ácido que foi incorporado ao meio para manter essa constante sempre no mesmo valor. Então nota o seguinte, por mais que se adicione ácido ou base em um meio contendo tampão, o pH sempre tenderá a se manter estável por decorrência da constante de equilíbrio, que se mantém devido à dissociação do denominador, Ha, que é o ácido, e a associação dos numeradores, íons H+ e base conjugada. Então, logo, tampão é toda solução que impede que ocorram variações bruscas de pH em uma determinada faixa quando é adicionado ácido ou base ao meio, que foi aquilo exatamente que eu mostrei para vocês. Um tampão, então, por ele ter uma dissociação parcial e ter um valor de constante de equilíbrio em uma proporção entre H+, base conjugada e ácido, essa variação de pH ela não vai acontecer, porque na presença de um tampão, a ideia é manter esse equilíbrio. E aí as variações de pH, se você incorporar um ácido ou uma base nesse meio, ela vai ser muito pequena, vai ser muito sutil, sempre obedecendo ali a constante de equilíbrio. Então, por isso que um tampão é importante.
As reações, por exemplo, que acontecem no nosso organismo dependem de um controle rigoroso do pH. E quem vai controlar o pH para não ter oscilações muito bruscas são os tampões. Tá, ok? Vamos falar um pouquinho agora do pKa, né? Como o valor de Ka é muito pequeno, convencionou-se transformá-lo em logaritmo negativo. Então veja, vocês não viram na aula anterior que a concentração de íons H+ é muito pequena num meio? Então, para facilitar a visualização, nós temos aí a conversão dela em menos log, formando o pH. No caso do pKa, é a mesma coisa, para facilitar a sua determinação. Tá, ok? Então, nós temos aqui o cálculo, né, do Ka, que é igual a concentração de íons H+, vezes base conjugada dividido por ácido. Essa equação ela também poderia ser feita, como eu falei para vocês, para uma base. E aí a gente corrige aqui o Ka, né, transformando ele em pKa, que nada mais é do que menos log de Ka. Então, nós temos uma constante de dissociação colocada em notação logarítmica para facilitar o entendimento aí. Beleza, turminha? Bom, falando agora da titulação de um ácido e uma base, aqui a gente vai ver então as principais diferenças frente às variações de pH, tanto para um ácido como uma base forte e fraca. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha primeiro no ácido e na base forte. Vamos supor aqui que nós temos um ácido, tá ok? E aí, este ácido forte que está aqui, está sendo adicionada uma outra base forte. Veja que conforme eu vou adicionando essa base forte, vai chegar um momento em que eu adiciono a base, uma quantidade aqui, e a inflexão da curva é muito rápida. Ou seja, apenas uma pequena quantidade de base forte para frente desta quantidade, o pH ele sobe muito rápido. Então, a velocidade com que o pH se altera quando eu titulo um ácido ou uma base forte é muito intenso. Agora, olha um ácido e uma base fraca, como é o seu perfil de titulação. Você vê que essa inflexão ela tomba para a direita. Por quê? Porque nós temos aquele controle das variações dos níveis de pH, por decorrência lá da constante de dissociação, que vai ter um perfil de promover a regulação da proporção entre os componentes dessa reação. Então você nota aqui, por exemplo, o ácido acético, ele tem um pKa de 4,76. Veja que conforme eu vou aumentando aqui a concentração de OH- adicionada ao meio, o pH ele não sobe de uma só vez, só que ele vai subindo vagarosamente, tá? Até que chegar um momento em que vai ter o esgotamento aqui dos íons H+ presentes aqui nesse ácido fraco, né? E aí ele vai subir de uma única só vez. E a gente vai entender isso como acontece. Mas você nota que ele consegue segurar numa faixa muito mais específica do que um ácido de uma base forte. Ele não tem faixa de tamponamento, porque a dissociação é total, né? E a reação acontece somente em um sentido. Beleza, turminha? Bom, e aí, né, quando a gente fala da curva de titulação, para qualquer ácido fraco ou para qualquer base, nós podemos descrever ela através da equação de Henderson-Hasselbalch. Então, como é que é essa equação? Essa equação é exatamente essa que vocês estão observando aí na tela. Então, a gente pode dizer que com essa equação nós podemos determinar os níveis de pH que qualquer solução ácida ou base fraca vai nos dar. Então, nós sabemos que o pH é igual ao pKa mais o logaritmo da concentração da base conjugada dividido pelo ácido, tá, ok? E a partir deste cálculo nós conseguimos fazer algumas deduções da predominância tanto do ácido como da base conjugada. Então, por exemplo, se nós olharmos para os ácidos, segundo a equação de Henderson-Hasselbalch, nós vamos ter os seguintes aspectos. Se o pH for igual ao pKa, nós teremos as concentrações iguais tanto de base conjugada como de ácido. Por quê? Porque a concentração de íons H+ está igual à concentração da constante de dissociação de uma molécula, de um ácido fraco. Então, quando você tem esses valores, você coloca aí a concentração de íon H+ equivalente para todos os demais componentes aí que compõem um ácido fraco. Então, a proporção entre eles vai estar 50% de ácido, 50%
de base conjugada. E isso dá para você demonstrar através do cálculo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Agora, se o pH for maior do que o pKa, você vai notar que a concentração de ácido vai ser menor do que a concentração de base conjugada. Por quê? Porque o pH está mais alto. Então, eu estou diminuindo a quantidade de íons H+. Para tanto, eu preciso dissociar o ácido para liberar íons H+. Então, nessa dissociação, eu diminuo a quantidade de ácido e aumento a quantidade de base conjugada. Beleza, pessoal? Agora, em contrapartida, se o pH for menor que o pKa, nós temos uma razão inversa, de modo que a concentração de ácido será maior do que a concentração de base conjugada. Por quê? Porque nós temos muito mais ácido presente no meio. E eu preciso retirar este H+ do meio para continuar mantendo as proporções ideais do meu ácido fraco. Então eu preciso pegar a minha base conjugada, tirar esse íon H+ do meio para formar o ácido. Beleza? Agora, falando para as bases, nós temos o seguinte aspecto. Se o pH for igual ao pKa da base, a ideia é exatamente a mesma. Nós temos a proporção de base igual para a proporção de ácido conjugado. Tá, ok? Agora, se o pH for maior que o pKa, essa proporção fica maior para a quantidade de bases em relação à quantidade de ácido conjugado. Por quê? Porque se o pH está maior, a quantidade de íons H+ está bem reduzida. Se ela está bem reduzida, eu tenho que dissociar o ácido conjugado para liberar íons H+, e aí eu tenho um aumento da minha quantidade de bases ali do meio. O passo inverso, se o pH for menor que o pKa de uma base, nós temos uma alteração dos valores, que a concentração do ácido conjugado vai ser maior, porque eu tenho muito íon H+ no meio, a base precisa retirar esse íon H+ do meio para continuar mantendo o equilíbrio da sua reação. Então, a concentração de base fica menor em relação à concentração de ácido conjugado. Beleza, pessoal? Bom, para a gente encerrar essa aula, então, falando da faixa de tamponamento, né? Experimentalmente, todo e qualquer tampão é capaz de impedir as variações bruscas de pH uma unidade para cima ou para baixo de seu pKa. Ou seja, somente são capazes de tamponar 10 vezes a variação da concentração de íons H+, seja para baixo como para cima. Então vamos entender o quanto um tampão é capaz de permitir uma oscilação regulada do pH quando nós adicionamos ácido ou base para um meio. Tá? Então vamos colocar, por exemplo, para um pH igual ao pKa. Então, se o pH daquela solução for igual ao pKa daquela solução, nós já vimos que as concentrações de ácido e base conjugada são iguais. Por quê? Vamos colocar na fórmula. Então, do lado esquerdo, o 4,7 é o pH, este outro 4,7 é o pKa. Vamos arrumar a fórmula, jogando este 4,7 para o outro lado da fórmula aqui. Nós teremos, então, que 4,7 menos 4,7 vai ser igual a zero. Então, o logaritmo da concentração de base conjugada e ácido é igual a zero. Jogando o logaritmo para o outro lado, nós vamos ter aí 10 elevado a zero. Então, a equação vai ficar exatamente assim. 1. Então, nós temos 1 para 1 em proporção de base conjugada e de ácido. Então, veja que se o total é 2, a proporção de 1 para 1, nós temos 50% de cada um deles. Tá, ok? Agora, olha só o que acontece quando o pH for igual ao valor de pKa mais 1. Então, vamos colocar aqui na fórmula. Então, nós temos o pH 5,7, o pK 4,7. Arrumando a equação, jogando 4,7 para o outro lado, nós temos o valor de 1, porque 5,7 menos 4,7 é igual a 1. Jogando o log para o outro lado da fórmula, 10 elevado a 1 vai ser igual a 10. Então, a proporção que nós vamos ter desses componentes vai ser 10 de base conjugada para 1 de ácido. Quando chega nesta condição, a quantidade de ácido é muito inferior em relação à quantidade de base conjugada. Daqui para frente, este tampão já não consegue mais tamponar absolutamente nada. Quer dar uma olhadinha? Vamos olhar para um pH
igual ao pKa mais 2. Então nós temos aí 6,7, né, de pH, 4,7 do pKa. Arrumando a equação, nós vamos ter aqui 2 do outro lado da fórmula. Jogando o logaritmo para o outro lado, nós vamos ter aqui numa proporção de 100 para 1. Quando chega nesta condição, nós já depletamos completamente aí os níveis de ácido e este tampão já não consegue mais segurar essa faixa de tampão. Qualquer oscilação para cima daí já não tem mais como segurar, beleza? Agora, fazendo o pKa menos 1 para o pH, olha só o que nós iremos ter. Nós vamos ter aqui, então, 3,7 igual a 4,7, né? Mais log da concentração de base conjugada e ácido. Arrumando essa fórmula, nós vamos ter o valor de menos 1, porque 3,7 menos 4,7 é igual a menos 1. Log, joga para o outro lado, 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10. Então, veja, nós temos uma proporção agora, 10 vezes mais de ácido para uma concentração de base conjugada. Então veja, se nós diminuirmos mais uma unidade de pH, aí não vai ser possível o sistema tampão controlar aí esta oscilação de pH. Então nós temos aqui, ó, pH 2,7 igual a pKa 4,7 mais log da concentração de base conjugada e ácido. Resolvendo, nós vamos ter log da concentração de base conjugada e ácido menos 2, que vai nos dar aí uma proporção de 1 para 100. Então, ou seja, para cada 100 moléculas de ácido, nós temos uma molécula de base conjugada. Essa quantidade é tão ínfima que para um sistema tampão é impossível a base conjugada conseguir segurar a oscilação de pH deste ponto para baixo. Então, como vocês viram, só é possível controlar até 10 vezes. Passou de 10 vezes, aí não é possível mais controlar a oscilação do pH, seja para cima, seja para baixo. Beleza, turminha? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha aí, compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, clicando no botão se inscrever. Participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook e também participa do canal do YouTube e da página dos nossos queridos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, do Medicina Resumida, o Kainan Max, do canal de Biociências, e a nossa queridíssima nutricionista Paula Clabundi, Nutrição como um Modo de Vida. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.